Estamos a caminho de Jaguariaíva, onde está acontecendo a conferência Shekinah. E já vocês vão ver aí o que está acontecendo nessa cidade. Grande abraço, vocês vão acompanhar aí mais imagens e depoimentos de pessoas que fazem parte deste grande negócio. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom. Olá, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre para levar uma mensagem de fé, na verdade, um testemunho que possa edificar a sua vida. Só que hoje não será um podcast, não será um bate-papo, mas será uma experiência muito tremenda que eu quero dividir com vocês a respeito do que aconteceu na cidade de Jaguariaíva, a 13ª edição da Shekinah. Mas antes, então, da gente ver o que aconteceu na cidade de Jaguariaíva, nessa 13ª edição, vamos ver os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natur, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, e Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus queridos, estamos de volta para falar a respeito da Shekinah Conferência, ou da Conferência Shekinah, algo assim do coração de Deus, que aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de julho. Talvez você possa dizer, mas já passou, pastor, mas o fogo não se apaga, ok? E foram dias assim maravilhosos, onde todos que ali estiveram foram impactados pela palavra de Deus, pela unção e pela presença do Senhor. E o que foi muito falado foi sobre: você pode fazer muitas coisas na unção, mas sem a presença de Deus. Muito forte isso, né? Talvez a gente tenha algumas ideias e a gente queira implantar alguma coisa na igreja para atrair as pessoas, para que elas sejam alcançadas por esse grande poder de Deus. Mas eu posso dizer para vocês assim, sem medo de errar, né? Nós podemos fazer algumas coisas através do esforço, né? Com dinheiro. Mas o que nós assistimos ali, o conhecimento que eu tenho a respeito da nossa igreja ali em Jaguariaíva, que teve muita oração, teve muita intercessão. E não é intercessão de 3 dias para que um trabalho como esse pudesse acontecer. É durante o ano todo eles entram em oração. Então, se você quer começar alguma coisa, lembre-se, tem um preço a ser pago. E eu não quero ficar falando muito, eu gostaria que você visse e ao mesmo tempo pudesse participar de tudo que aconteceu. Vamos assistir um pouquinho do que aconteceu na cidade de Jaguariaíva e a gente já volta. Fique aí sintonizado com o céu, porque você vai ser alcançado pela presença de Deus nesse trabalho.
Estamos chegando aqui agora na igreja e as ruas estão todas congestionadas, como vocês podem ver, né? Então nós estamos chegando aqui agora. Tem ônibus de outras cidades e olha só, tudo lotado. A unção é o que está sobre nós. A presença do Deus Trino é o que habita dentro de nós. João 14, 23, na NVI. Projeção, se for possível, NVI. João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós viremos. Se você não fugiu da escola, primeira pessoa do plural, nós viremos. Pronome nós ali significa o quê? Nós quem? Deus, Jesus está falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós viremos e nós faremos morada. No corpo de quem? Daqueles que amam a Jesus e obedecem a sua palavra. O meu assunto hoje tem a ver com isso daí. A presença do Deus Trino em nós. A unção, como eu já disse, é um presente, é um dom irrevogável. Muito importante, mas não é tudo. Fala comigo, a unção não é tudo. Então, para com essa busca desenfreada pela unção e busque a presença, porque a presença mantém a unção, mas a unção não mantém a presença. A unção pode estar sobre uma pessoa como você e eu, mas a unção pode estar sobre um pedaço de madeira, a unção pode estar sobre um móvel como a Arca da Aliança, sobre as vasilhas consagradas do templo, a unção pode estar sobre uma roupa. Isso mesmo, a unção pode estar sobre uma roupa, sobre um avental, sobre o seu lenço, um lenço como esse. A unção pode estar sobre um lenço. A unção pode estar sobre um cadáver. Ô pastor, eu te explico isso. Exemplo, a unção sobre um pedaço de madeira. O cajado de Moisés era ou não era ungido? Claro que era. Todos os milagres foram feitos usando o cajado. E a prova é que ele era ungido. Além de ter todos os milagres do Egito, abriu o mar vermelho, bater na rocha uma vez, a segunda vez foi pecado, mas a primeira vez, e todo, chegou no final, um pedaço de madeira velho, surrado, que ele tinha usado como pastor de ovelha, depois de 40 anos, chegou no final, ele floresceu. Só o nosso Deus pode pegar um pedaço de madeira, um negócio inanimado, e fazer aquilo florescer. Diga aleluia. E quando ele floresceu, ele foi colocado dentro da arca, com flores. Dá um aleluia no seu lugar. E ficou lá. Era o cajado de Deus nas mãos de Moisés e Arão. Diga amém. A Arca da Aliança tinha unção sobre ela, sim ou não? Claro que sim. Agora tem uns pastores aí, outros líderes, com todo respeito, dizendo que Deus habitava dentro da arca. Se o teu Deus habitava dentro da arca, esse Deus não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. E ele diz que templos vocês vão me edificar. O Eterno não habita em templos feitos por mãos humanas. A prova que era a unção é que a arca desapareceu desde o período do cativeiro babilônico. E cadê? Se fosse Deus habitando lá, então Deus tinha desaparecido. A arca era um móvel. Amém ou não? Aí fica todo mundo dizendo, não, a arca está na Etiópia, a arca está não sei aonde, a arca está escondida em algum lugar. Tudo isso é especulação, ela desapareceu porque era só um móvel. Banhado de ouro. Amém? Vamos comigo, você vai entender. Não vai ficar chato não, vai ficar legal.
Dá um glória a Jesus. Os utensílios do templo de Salomão eram ungidos ou não? Sim ou não? Claro que eram. Prova. Quando Belsazar deu um banquete para 1000 dos seus grandes e trouxe os utensílios do templo para beber nele, o que aconteceu? Apareceu uma mãozinha na parede, escrevendo no palácio: Mene, Men, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Contou Deus o seu reino e acabou. Veio juízo, porque estava usando vasilhas ungidas, consagradas ao Senhor. Amém? Está comigo? Agora, vamos lá. E as roupas de Jesus? Eram ungidas ou não? Se você estudar o Evangelho de Marcos, de Mateus, vai dizer que em alguns lugares onde ele ia, as pessoas pediam para tocar nele, e todos que tocavam nas suas vestes eram curadas. Lembra da mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, e ela toca na orla do manto de Jesus, é curada instantaneamente, porque as vestes de Jesus eram ungidas. Não vai sair por aí fazendo doutrina maluca não, hein? Eu não sei se isso acontece aqui no Brasil para Cristo, mas tem umas igrejas aí que os caras vendem lenço, avental, fronha, rosa ungida, sei lá o quê. Tudo isso é heresia. Mas em Atos 19, a demanda estava tão grande, a igreja cresceu tanto lá na cidade de Éfeso, e a equipe de Paulo era pequena, era ele, Silas, Timóteo, Lucas e outros ali. Mas a equipe era pequena e estava com milhares e milhares de convertidos. Então o texto vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E o texto diz assim: até seus lenços e aventais de uso pessoal eram levados, colocados em algumas pessoas, e eles eram curados. Mas tem mais: os lenços e aventais eram colocados sobre os possessos e os demônios saíam. Vamos olhar alguma coisa aqui no Velho Testamento. A unção estava sobre os filhos de Deus, e a presença do Espírito Santo estava dentro de todos os que ocupavam uma função sacerdotal, mesmo no Velho Testamento, função sacerdotal, profética, de governo e de liderança. Função profética. Exemplo, vou dar alguns exemplos a partir de agora, rapidamente. Jacó, debaixo de uma unção e movido pela presença do Espírito Santo. Gênesis 49, ele chamou seus 12 filhos e ele os abençoou. E ele fez declarações proféticas incríveis, porque quando você se move pela presença, você enxerga o que é invisível aos olhos das demais pessoas. Amém ou não? Estude Gênesis 49 e tem uma palavra de bênção, mas tem uma palavra profética de Jacó sobre cada um dos seus 12 filhos. E quando Jacó está ali profetizando, ele está no seu leito de morte. Por exemplo, Jacó chega para Judá e ele diz assim, versículos 9 a 11, ele diz: Judá é leão. O cetro de autoridade vai estar nas suas mãos, até que venha Siló, e a ele os povos obedecerão. Siló é o primeiro título de Jesus que aparece no Velho Testamento. E aí Israel, depois de Jacó, mais de 300 anos depois de Jacó, Israel entra na terra prometida, conquista a terra. E quando eles conquistam a terra, a capital ficou lá em Shiló primeiro, e depois ela fica um pouco em Hebrom, e depois Davi conquista Jerusalém, e há 3.000 anos Jerusalém é a capital de Israel, na tribo de Judá. E quando chegou a plenitude do tempo, veio Jesus e nasceu em Belém da Judéia, do jeito que Jacó havia profetizado. Dá um amém no seu lugar. Quando Jacó diz Judá é leão, ele está aprontando para o leão da tribo de Judá. Ele estava enxergando o dia que Jesus seria glorificado de volta. Dá um amém. Se você olhar que a unção e a presença do Espírito Santo te dão sabedoria, discernimento, revelação, conhecimento e visão como nenhum outro, diga amém. Quando você olha para José, filho de Jacó, voltando para José, filho de Jacó,
Por que que José interpretou sonhos? Por que que José exerceu um governo de forma excelente, de uma forma maravilhosa no Egito? José viveu há 1750 anos antes de Cristo. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele sai da cadeia, tirado lá aos 30 anos, vai lá e interpreta o sonho de Faraó das vacas gordas, das vacas magras. Lembra? Das espigas ralas, das cheias. Sabe o que Faraó viu? Fala assim comigo: quem é movido pela presença? Vai mais, diga mais forte. Quem é movido pela presença recebe revelações que nenhum outro recebe. Agora diga mais: quem é a habitação do Espírito Santo? Diga, o seu rosto reflete isso. Se você for cheio da presença, as pessoas vão olhar e vão ver isso no seu rosto. Faraó, olha, quando ele quando ele terminou de interpretar, porque ele não apenas interpretou, ele interpretou o sonho e ele apresentou um plano de governo incrível para o Faraó. E o tempo não me permite falar do plano de governo, ele apresentou um plano completo. Construir celeiro, plantar, colher, guardar, para poder suportar os 7 anos de fome. Quando ele termina de falar, sabe o que o Faraó disse? O Faraó aponta o dedo para ele e diz: onde acharíamos outro homem como esse, em quem o Espírito de Deus habita? O Faraó percebeu: esse cara é a habitação do Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus diria isso a ele. Por isso, quem é habitado pelo Espírito, as pessoas olham para o rosto e já reconhecem. Amém? A presença manteve José firme e perseverante na sua fé, vivendo como um visionário até o fim. José está encerrando a vida e ele está dizendo: o Deus dos nossos pais vai visitar vocês e vai tirar vocês dessa terra e vai levar para uma terra que emana leite e mel. Diga amém. Pergunta para o seu vizinho assim: você sabe por que José não quis ser sepultado no Egito? Por que José não quis ser sepultado? Eu estou conversando com você hoje de manhã, numa boa, até porque eu estou preservando minha voz, porque amanhã eu prego 2 vezes, então tem bastante coisa, eu estou preservando um pouquinho. Agora, olha bem para mim: por que José não quis ser sepultado no Egito? Não é legal essa? Já parou para pensar? Por que ele olhou para os seus irmãos e falou: eu vou morrer, jurem para mim que vocês não vão me sepultar aqui? Vamos pegar rapidamente. José nasceu na Mesopotâmia, Iraque hoje, norte do Iraque. No fim ele foi levado com seu pai para Canaã. Ele morou em Canaã no máximo 10, 12 anos, não mais. Porque com 17 anos ele foi vendido. E ele morou no Egito 93 anos. Ele morreu com 110 anos. Como é que você mora 93 anos num país? E ele governou o Egito por 80 anos. José, perto de nós, ele era bilionário. Ele tinha dinheiro para fazer uma pirâmide, para construir um túmulo em luxo no Vale dos Reis, banhado de ouro, como ele quisesse. Mas ele vai morrer e ele diz: não me sepulte aqui. Ele diz: me leva lá para Canaã. Me sepulta lá, perto dos meus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Diga comigo: quem é movido pela presença, enxerga e recebe as revelações que os demais homens mortais não recebem. Por que José não quis ser sepultado no Egito? Simples, porque ele enxergou 1750 anos para frente dele, e ele recebeu a revelação que no dia da morte de Jesus haveria a ressurreição dos mortos, e ressuscitariam apenas os mortos que estivessem no território de Israel. Só lê a Bíblia em Mateus capítulo 27, de 50 a 53. Vai dizer lá, os versículos anteriores vão dizer que Jesus estava na cruz do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas. E quando chega às 3 horas, quando Jesus morre na cruz, quando ele diz as palavras: está consumado, houve um terremoto fortíssimo, as rochas se partiram, e os sepulcros se abriram, e os santos que haviam morrido foram ressuscitados. Por que ele não quis ser sepultado no Egito? Porque no Egito não ia ter ressurreição, mas lá em Israel ia ter ressurreição. Só enxerga essas coisas que se movem pela presença.
Vamos para frente rapidamente. Vamos olhar para Moisés. Moisés recebeu a unção e a presença. Ele era movido pela presença. Diga, ele era movido pela presença. Em Números capítulo 11. Fala comigo assim, pastor. E líder que está aqui. Mas assim, como quem está adorando mesmo, a valer. Diga assim, a unção. Bota a mão na cabeça. Diga, a unção eu posso repartir com você. A presença você vai ter que buscar de joelho no teu lugar secreto. Ninguém pode repartir a presença. Em Números 11, 16 em diante, esse era um período que Moisés estava cansado, muito cansado, exausto. É o que se chama de esgotamento espiritual. Ele está vivendo um esgotamento espiritual por causa da demanda, ou das demandas do ministério. Então ele chegou para Deus e abriu o coração, disse, eu estou cansado, eu não aguento mais. E ele chega para Deus, ele estava com dois problemas sérios. O povo pedindo carne, esse era um problema. E o segundo problema, ele estava muito cansado. Então ele abre o coração com Deus. Pastor, não tem problema, abrir o coração com Deus. Vai diante de Deus e rasga o coração. Líder, vai lá e rasga o coração. Fala com Deus, Ele é o teu Pai que está no céu. E Moisés abriu o coração. E quando Moisés abriu o coração, Deus disse assim para ele, tá bom, eu vou dar carne para vocês, não por um dia, uma semana, mas por um mês inteiro. Mas Deus disse mais, Moisés, alista 70 homens. Leva esses 70 homens para a porta da tenda, amanhã de manhã cedo. E olha o que Deus diz no texto, a projeção pode colocar se quiser. Números 11, 16 em diante. E ele diz, eu vou tirar do meu espírito que está sobre você. Quando ele diz isso, ele está dizendo, eu vou tirar da unção que está sobre a sua cabeça, e vou repartir com os 70. E esses 70 líderes vão te ajudar a levar. Quando chega no verso 24, na manhã seguinte, Moisés fez aquela lista. Na manhã seguinte, eles estavam à porta da tenda, 68 estavam lá, 2 tinham ficado no arraial. E a Bíblia diz que Deus desceu. A coluna de nuvem desceu. E se posicionou, e Deus falou com Moisés, e Deus tirou da unção que estava sobre Moisés, e repartiu com os 70, 68 ali, os 2 estavam lá no arraial, e quando o Espírito Santo veio sobre eles, sabe o que aconteceu? Eles falaram em línguas e profetizaram. Então Deus repartiu a unção que estava sobre Moisés. Diga de novo, a unção eu posso repartir, e eu devo transmitir. Diga, eu devo transferir para os meus discípulos. Diga aleluia. Amém? Mas a presença você não pode repartir. A presença é o que você carrega. A presença é o resultado de busca. A presença é o resultado de intimidade. A presença é o resultado de comunhão. A presença é o resultado de andar com Deus. Amém? Então o Senhor repartiu a unção. Moisés, o que essa geração da igreja mais valoriza é a unção. O que Moisés mais valorizava era a presença. Êxodo 33, 15. Se você vai comigo para Êxodo 33, verso 15. Naquele período que o povo pecou, fez bezerros de ouro, e Deus disse para eles, agora eu vou cumprir a promessa que eu fiz a vocês, mas a minha presença não vai mais com vocês. Moisés ficou prostrado 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E a luta de Moisés era porque o Senhor voltasse aí com eles. Presta atenção como é que está escrito esse texto. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Está cheio de gente hoje que só quer as promessas. Moisés está dizendo assim, eu não quero as promessas sem a presença. Moisés disse, eu posso abrir mão das promessas. O que eu não posso abrir mão é da presença. Para de ficar buscando apenas as promessas. Pastor, para de ficar pregando apenas as promessas. E leva o teu povo a buscar a presença. Porque se tiver presença, tem cumprimento de promessa. Se tiver só promessa, eles vão se perder. Eles vão se embriagar com as bênçãos. Se você investir tempo buscando a presença, o seu rosto vai refletir o brilho da glória de Deus. Diga aleluia. Quando Moisés ficou aqueles 40 dias na presença, quando ele desce, o rosto dele brilhava e ele não sabia.
Amém? E ele teve que colocar um véu. Porque quem busca a presença, reflete a presença. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui na 13ª conferência, né? Shekinah. E encontrei alguns amigos aqui. E aí, pastor Dan, como é que tá? Tudo bem, querido? Graças a Deus, graças a Deus. E a conferência bombando? Demais. É um tempo muito inspirador e são dias preciosos para a gente rever amigos e estar juntos, ser ministrados pela palavra de Deus, receber do Senhor sobre a nossa vida. Amém. E não pode faltar a presença do Senhor na nossa vida. De jeito nenhum. Palavra tremenda, né, do pastor Domingos Jardim. Presença e unção, né? A gente pode até fluir na unção, mas não pode abrir mão da presença, de jeito nenhum. Amém. Obrigado. Pastor Vanderlei também. E aí, pastor Vanderlei? Estamos bem, pastor Wilson. Que bom que você revelou. Expectativa para tarde agora, hein? Uma grande palavra ao nosso coração, como é bom, né? Estar nesse ambiente. Aliás, a gente tem vindo de um ambiente, de uma semana aí na presença de Deus, numa chácara. Mas aqui é um fechamento. Aqui é a hora que a gente entende o processo todo de Deus. E hoje de manhã já foi extremamente abençoado. Precisamos carregar a unção, mas mais do que a unção, carregar a presença. De Deus. Glória a Deus. Também, pastor Odair, bom rever os amigos. E aí, pastor, qual a expectativa agora para tarde? Se já, bom, na verdade, a parte da manhã ainda tem a segunda ministração, né? Sim, senhor pastor Wilson. Tempo maravilhoso, uma oportunidade gloriosa de poder adorar a Deus, de ouvir ministrações que impactam o nosso coração e também rever os amigos, né? Porque a conferência, eu acho que ela tem três propósitos. O propósito, acima de tudo, de sermos ministrados por Deus, sermos abençoados por Deus, sermos alcançados por aquilo que Deus tem para fazer, né? Como disse o pastor ontem, com muita propriedade, o que Deus vai fazer, né? Nos próximos dias, próximas semanas e próximos anos, para nós como igreja, para nós como povo de Deus. Então nós temos sido ministrados nisso. Também adorar a Deus, nos alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo e rever amigos. Então esse é um tempo maravilhoso e as expectativas são grandes, é de alto nível, porque o nosso Deus é um Deus de alto nível. Amém, muito obrigado. Agora nós estamos iniciando o próximo culto. Então, e dentro de tudo que vocês estão assistindo, pastor Valdemir, fala aí. Olá, olá, gente querida. Bom estar com você em uma oportunidade para falar do nosso Shekinah, a conferência de avivamento que sempre acontece no último final de semana de julho. Todos os anos nós temos a oportunidade de ser impactados por Deus através de ministrações que vêm de encontro ao nosso coração. É a resposta de Deus para uma igreja que tem orado, que tem praticado a oração. E eu quero já agradecer as mais de 1.000 pessoas que estiveram conosco, mais de 1.000 pessoas de fora da cidade que estiveram conosco na nossa Shekinah, mais de 100 pastores que também estiveram aqui representando as suas igrejas. Se você ainda não veio, quero convidar você para vir no próximo ano, em 2026, final de julho, nós estaremos por aqui na Terra do Avivamento, em Jaguariaíva, interior do Paraná, mas para receber você com muito carinho aqui na nossa Shekinah Conference 2026. Deus te abençoe sempre. Olá, paz do Senhor, gente! Nós acabamos de encerrar a 5ª sessão da nossa conferência Shekinah 2025. E quem esteve ministrando aos nossos corações nesta noite foi o evangelista Edson Teixeira. Missionário, é um prazer receber o senhor aqui, nós nos alegramos muito. E eu queria que o senhor desse um resuminho para o pessoal do que o senhor acabou de ministrar lá na Catedral.
Tá bom, alegria minha estar aqui com vocês, participar desse mover que o Espírito Santo está fazendo aqui, nesse Shekinah. Deixar meus parabéns por esses 40 anos da vida do pastor Célio, da história da igreja aqui na cidade também, que tem sido assim um meio que Deus tem usado para difundir sua graça e sua unção, não só no Brasil, mas em outras nações também. Bom, hoje nós estivemos pensando ali sobre a palavra experiência, né? Então, eu trabalhei um pouquinho sobre a origem dessa palavra, que é a junção de 3 palavras latinas, que é o eis, o peri e o ensia, que significa, para você ter um conhecimento de Deus, ele precisa tirar você do seu perímetro, colocar você para fora do seu perímetro. Então, eu usei a experiência da vida de Abraão, quando em Gênesis 12, não sei se vocês estão lembrados, eu falei sobre Deus diz para ele deixar sua terra, sua parentela, a casa do seu pai. É um chamado para se desconectar do seu habitat natural, da sua própria cultura, da sua própria parentela, da casa do seu pai, do seu idioma, do seu dialeto, da sua forma, do seu estilo de vida. Deus estava chamando ele para uma coisa nova. E às vezes a gente tem medo disso, né? O novo assusta a gente e a gente quer ter experiências com Deus, mas a gente não quer mudar. Então eu trabalhei um pouco sobre isso, que a gente precisa de verdade ser tirado do nosso contexto de comodidade, de conformismo, para que nós possamos ter um conhecimento maior de Deus. Então essa foi a primeira parte ali que eu trabalhei. Em Hebreus 11:8 vai dizer que o Abraão, sendo chamado, ele obedeceu saindo para um lugar que ele não sabia onde era. Esse é o medo das pessoas. Sim. É você aceitar o desafio de encarar algo que você não conhece. Então quando você não domina, é uma outra língua, é uma outra cultura, é um novo trabalho, é uma nova terra, é um outro campo, você se sente inseguro, você quer garantias. E com Deus, a única garantia que Ele te dá é a presença dEle. É verdade. E essa, na verdade, é a única garantia que a gente precisa. É a certeza de que Deus está com a gente. Então, o deserto não tem água. Mas se Deus está presente, a rocha vai jorrar água. Aleluia. Então, o deserto não tem pão. Mas se Deus está presente, vai ter maná todo dia. O deserto não tem sombra. Mas se Deus está presente, tem uma nuvem. O deserto não tem carne, açougue. Mas se Deus está presente, vai ter cordonizes. Então é assim, não é o lugar, é com quem você está. Então se Deus está presente na sua vida, não importa o lugar aonde Ele vai te guiar. Então não importa, não conheço os caminhos pelos quais Ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. Então esse é o segredo. Se você conhece quem é o seu guia, aí já não importa quais são os caminhos que Ele vai te guiar. Aí você não coloca condições para Deus. Você não fica preocupado com muitas coisas que as pessoas se preocupam hoje. O salário, a formação, onde vou morar, com quem vou me casar. Essas coisas se tornam secundárias. São importantes, mas se tornam secundárias. Porque o mais importante é a presença de Deus. Essas outras coisas, elas vão sendo acrescentadas durante a caminhada. Amém, pastor. É que a gente tem uma mania, né, pastor, que a gente quer um spoiler daquilo que vai acontecer lá na frente, né? Exatamente. Mas a gente só tem uma certeza, que Ele não nos abandonará, né? Jamais. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, a presença dele vai estar com você o tempo todo. Amém. Esse é o segredo. Amém, pastor. Obrigada, viu, missionário, por abençoar a nossa vida, por estar aqui conosco. É um prazer receber o senhor. Poxa, eu que agradeço. Eu que agradeço de todo o meu coração por esse movimento aqui na cidade de Jaguariaíva, por essa equipe maravilhosa que vocês têm, que tem sido uma luz para a nossa nação, tem sido uma luz para outras nações. O pastor Célio está rodeado de pessoas tão sérias, tão abençoadas, e eu me sinto, de verdade, eu pagaria para estar aqui. Eu me sinto privilegiado de estar aqui participando de tudo que Deus está fazendo aqui. Então o privilégio é meu, eu que agradeço. Que bênção. Obrigada, missionário. Amém. E é isso aí, gente. Esse foi um pouquinho, um resuminho daquilo que aconteceu na 5ª sessão da nossa conferência. Deus abençoe. Muito tremendo tudo isso, né, meus irmãos? Eu acredito que vocês estejam impactados, né?
com a organização, com a presença de Deus. O corre-corre para eles lá deve ter sido muito grande, não é verdade? Mas valeu a pena e continua valendo a pena. Vamos então ouvir uma palavra aí com o pastor Diego. Fala aí, Diego. Olá, queridos. O que podemos dizer da nossa Shekinah Conference 2025? Vou tentar resumir em uma frase: céus abertos. Com certeza foi isso que vivemos e experimentamos nesses 3 dias nesta conferência. Os céus se abriram sobre todos aqueles que aqui estavam. Quantos milagres, quantas palavras recebemos, quanta atmosfera do céu. Estamos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E eu não tenho dúvida que o fogo que o Senhor nos tocou nesses dias continuará nos mantendo e nos impulsionando durante todos os nossos dias. Muito obrigado por você que esteve. Tivemos tanta representação, foi a maior Shekinah Conference que já tivemos. Que Deus abençoe a sua vida, e você que não pôde estar, eu espero por você na próxima edição. Deus te abençoe. Cante ao Rei, de toda a nação, cante ao Rei, de toda a nação, cante ao Rei. Jesus, o Rei da glória, de toda a nação, cante ao Rei. Demais tudo isso, né? Olha, nós temos uma palavra aí do Bispo Célio Henrique. Bispo, pode falar. Olá, meus amigos. Ainda estamos impactados com o resultado da nossa conferência de avivamento, a Shekinah Conference 2025, que aconteceu no último final de semana de julho. Foram dias de um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu quero louvar a Deus pelas centenas de pessoas que vieram das mais diferentes cidades do Paraná e do Brasil para estar conosco. Gente do Nordeste, gente do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, pessoas que se deslocaram longas distâncias para estar aqui e serem ministradas e abençoadas pelo Senhor. Louvamos a Deus por todos os preletores que foram usados de uma forma tão especial para nos abençoar nesse tempo. Só mesmo ao Senhor seja dada a honra, a glória e o louvor por todas as maravilhas que Ele fez nesses dias. Se tem uma palavra que marcou a minha vida durante toda essa conferência, foi esta: somos carregadores da presença. Somos carregadores da presença. Isso tem impactado o meu coração e eu tenho falado com aqueles que convivem conosco aqui no dia a dia. É uma grande responsabilidade que cada um de nós temos de carregar a presença do Espírito Santo e fazer diferença nesta geração. Olha, o próximo ano, em 2026, no último final de semana de julho, nós estaremos de volta com mais uma edição da Shekinah Conference. Será um tempo da manifestação da glória do Senhor. E eu espero por você, meu amigo, pastor, irmão, jovens, de qualquer denominação e de qualquer localidade do Brasil, que você possa se deslocar para vir a Jaguariaíva, como temos chamado, a terra do avivamento, a terra da manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e eu aguardo por você aqui no próximo ano, Shekinah Conference 2026, o fogo que não se apaga. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês estejam felizes com o que vocês viram, né? Eu quero mandar um abraço para o Bispo Célio, para o pastor Diego e também para o pastor Júlio, para o Juliano, para o Murilo e para minha querida mãe, a Paula. Deus abençoe todos vocês aí, os amigos que fizeram com tanto carinho com que essa conferência pudesse alcançar tantas pessoas, né? Eu creio que foi uma bênção de Deus. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve lá no YouTube e também, clica lá no nosso Instagram, @JesusEUPodcast, tá bom? Um abraço, Deus continue abençoando vocês.